Capítulo 14. Como gerenciar a síndrome do pensamento acelerado, parte 1. Vou abordar 8 importantíssimas técnicas para combater o mal do século. A ansiedade decorrente da síndrome do pensamento acelerado. Não é fácil resolvê-la completamente nesta sociedade tão estressante, rápida, agitada. Mas, se não for possível eliminá-la, precisamos e devemos, pelo menos, gerenciá-la. Nosso futuro emocional, social e profissional pode estar intimamente ligado ao nosso êxito nesta empreitada. Vou dividir estas técnicas em 2 partes. 1. Capacitar o eu para ser autor da própria história. No mundo todo, academias de ginástica exercitam o corpo. Colégios ensinam habilidades técnicas e autoescolas ensinam a dirigir veículos. Mas praticamente não há escolas que eduquem e treinem o eu para dirigir o mais complexo de todos os veículos, a mente humana. Capacitar o eu para ser gestor psíquico não é apenas vital para a desaceleração do pensamento. É também fundamental para promover uma sensação saudável e uma mente criativa. Mas tal capacitação parece algo inalcançável nesta sociedade exteriorizante. Entretanto, é possível. O seu eu está capacitado? Porque temos um rico sistema sensorial que nos conecta com o mundo externo. Viciamo-nos em atuar nele e não nos equipamos para intervir nos solos psíquicos. Deixamos essa responsabilidade para a psiquiatria clínica e a psicoterapia quando já estamos doentes, ou ainda para a espiritualidade, a filosofia e os autores de autoajuda. Cometemos erros graves por não termos desenvolvido ferramentas psiquiátricas, psicológicas, psicopedagógicas e sociológicas para prevenir os transtornos emocionais e potencializar as funções mais importantes da inteligência. Quando ocorre uma nova virose, a Organização Mundial da Saúde, OMS, e cientistas de inúmeras universidades são mobilizados para evitar uma epidemia. Entretanto, não ficamos desesperados com a falta de tecnologia para prevenir fobias, depressão, anorexia, pânico, bullying e o mal do século, a SPA. Bilhões de pessoas são atingidas por esses sintomas nas sociedades modernas e parece que estamos hibernando. A OMS, cientistas e professores de todas as universidades deveriam ser mobilizados para a necessidade vital de gerenciar pensamentos, proteger a emoção, filtrar estímulos estressantes, olhar com os olhos dos outros, pensar como humanidade. Nossa espécie está em crise, por causa não apenas de ataques terroristas, epidemias de drogas, violência urbana, violência nas escolas, violência contra as mulheres, consumismo, pedofilia, discriminação, mas da hiperconstrução de pensamentos que violenta nossa mente e na inabilidade do eu como gestor da nossa psique. Você deve escolher se ficará na plateia, assistindo passivamente aos pensamentos produzidos pelos fenômenos inconscientes, o gatilho, as janelas da memória e, em especial, o alto fluxo, ou se assumirá o papel de diretor do script da sua história. Dependendo da sua decisão, as técnicas comentadas a seguir poderão ser vitais. Nunca seremos plenamente donos do nosso próprio destino, como Jean-Paul Sartre e os demais existencialistas sonhavam. Nunca seremos plenamente autônomos, como Paulo Freire almejava. Mas não estamos de mãos atadas.
Podemos e devemos deixar de ser meros atores coadjuvantes e assumir o papel de ator principal do teatro mental. Se nosso eu for equipado para conhecer a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos e educado para gerir nosso intelecto, as prisões, pelo menos a maioria, tornar-se-ão museus. Muitos policiais tornar-se-ão poetas. Muitos psiquiatras e psicólogos terão tempo para cultivar flores. E as guerras mudarão de estilo. Não serão mais usadas armas para extrair o sangue, e sim ideias para injetar o amor, o altruísmo e a tolerância no mundo. Pensaremos não mais como feudos, mas como uma família humana. 2. Ser livre para pensar, mas não escravo dos pensamentos. Ser livre para pensar é muito diferente de ser escravo dos pensamentos. Ser livre em nossa mente é libertar o imaginário, inovar, ousar e propor novas ideias. É encantar nossos alunos, impactar nossos filhos e surpreender quem escolhemos para dividir nossa história. É dizer palavras nunca ditas e ter comportamentos inesperados. Por exemplo, para quem amamos dizer obrigado por existir, para quem acabou de nos decepcionar. Apesar de ter me frustrado, eu aposto que você vai brilhar. Ser escravo da SPA, ao contrário, é não ter defesa contra o pessimismo, o conformismo, a autopiedade, o autoabandono, a autopunição, o sentimento de culpa, a agitação mental. É ser asfixiado por dentro e não reagir. É ser aterrorizado em sua própria mente e ficar calado. Para libertar-nos desses cárceres, precisamos desenvolver uma genialidade não genética. Meus livros são usados em institutos de gênios sobredotados para ajudá-los a desenvolver habilidades que lhes faltam e torná-los produtivos. Mas estou certo de que todos podemos desenvolver uma genialidade que ultrapassa a financiada pelos genes. Quando o ser humano aprende a se colocar no lugar do outro e a expor e não impor suas ideias, ele se torna um gênio na empatia. Quando aprende a ter resiliência, torna-se um gênio em sua capacidade de trabalhar perdas. Quando decide ser livre e transformar o caos em oportunidade para crescer, torna-se um gênio em inovação e criatividade. 3. Gerenciar o sofrimento antecipatório. Uma das mais importantes tarefas do eu é gerenciar todos os dias os pensamentos que debilitam e bloqueiam a inteligência, em especial aqueles que imprimem estresse por antecipar o futuro. Entretanto, é surpreendente como o nosso eu faz o velório antes do tempo. Muitos de nós são críticos do misticismo, mas se comportam como cartomantes de segunda categoria. Sofrem por previsões de sua mente. Mais de 90% das nossas preocupações sobre o futuro não se materializarão. E os outros 10% ocorrerão de maneira diferente da que desenhamos. Não é possível ter uma emoção estável e saudável sem dar um choque de lucidez nas preocupações diárias que nos assaltam. O eu pode e deve impugnar e discordar dos pensamentos de péssima qualidade. Não fazê-lo é ser ingênuo, é não saber que o fenômeno RAM está imprimindo-nos. Nada coloca tanto combustível no mal do século, na ansiedade gerada pela SPA, do que sofrer pelo que ainda não aconteceu. Nosso eu deve pensar no amanhã apenas para sonhar e desenvolver estratégias para superar desafios e dificuldades. Mas, infelizmente, muitos se assombram com o futuro, sabotam sua qualidade de vida no presente. 4. Fazer a higiene mental através da técnica do DCD. Fazer a higiene mental
é tão ou mais importante do que fazer a higiene bucal ou corpórea. Sem aprender a fazê-la, não é possível aliviar a síndrome do pensamento acelerado e muito menos reeditar as janelas killer ou traumáticas. Uma excelente ferramenta que temos preconizado em mais de 60 países para realizar uma higiene mental eficiente é a técnica do DCD: duvidar, criticar e decidir. Por que a dúvida é fundamental? Porque ela é o princípio da sabedoria na filosofia. Ninguém libertou sua criatividade, rompeu paradigmas e produziu importantíssimas ideias se não aprendeu, ainda que intuitivamente, a manipular a arte da dúvida. Tudo em que cremos nos controla, e se o que cremos é doentio, poderá nos deixar enfermos a vida toda. Duvidar do controle do medo, da insegurança, da ansiedade, da impulsividade, da irritabilidade, da baixa autoestima é fundamental para superá-los. E a crítica, por que é vital? Porque a crítica e a autocrítica são os alicerces da sabedoria na psicologia. Criticar cada pensamento perturbador e cada emoção angustiante, bem como a passividade do eu, é nutrir a lucidez e a maturidade psíquica. Muitos são ótimos em criticar os outros, não deixam nada passar em branco, a ponto de se tornarem difíceis de suportar. Porém, são incapazes de fazer uma autocrítica. São candidatos a deuses, possuem um eu engessado, jamais questionam sua rigidez, sua mente agitada ou seus pensamentos mórbidos. E para completar a técnica, devemos aplicar a determinação estratégica. Essa ferramenta é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos. A determinação é a fonte da disciplina, da autodeterminação, da capacidade de lutar pelas metas. Sem disciplina, nossas metas se tornam motivações superficiais e não projetos de vida. Sem autodeterminação, nossos projetos se diluem no calor das dificuldades. A técnica do DCD não substitui o tratamento psicológico, pois é uma técnica educacional, mas torna a higiene mental efetiva. De quanto em quanto tempo tomamos banho, em média? Em 20 mil sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas que realizei, presenciei doenças surpreendentes. Tive uma paciente que tomava banho 40 vezes por dia. Após ela sair do banho e se enxugar, dois fenômenos inconscientes que constroem pensamentos em milésimos de segundo entravam em cena: o gatilho da memória e a janela killer. Quando ela enxugava, o gatilho abria a janela killer de que a toalha estava suja. Desse modo, fechava o circuito da memória e o eu, amordaçado pela ansiedade, repetia o ritual do banho. Em média, tomamos banho a cada 20 horas e fazemos higiene bucal a cada 4 ou 6 horas. Vamos relembrar. E a higiene mental? Quanto tempo temos para realizá-la? Não podemos nos esquecer. No máximo 5 segundos. Quando produzimos uma emoção ou um pensamento angustiante, devemos, no silêncio de nossa mente, enquanto a janela está aberta e sendo impressa pelo fenômeno RAM, fazer a técnica do DCD. Caso contrário, tudo que é registrado não pode ser mais deletado, apenas reeditado. Mas é incrível como somos lentos e tímidos em nossa mente. Não é sem razão que é fácil adoecer. Devemos virar a mesa contra tudo que furta nossa tranquilidade. É como dar frequentes gritos silenciosos de liberdade. Como? Que palavras usar? Não há regras. Devemos aplicar a técnica do DCD diariamente e de maneira livre, usando nossa própria cultura e capacidade. Inúmeras pessoas de vários países melhoram sua qualidade de vida, aliviaram sua ansiedade e resgataram a liderança do eu, usando essa técnica psicológica e pedagógica preventiva.
Tenho recebido muitas mensagens de pessoas que, por usarem cotidianamente, se reciclaram e até superaram suas ideias de suicídio e deixaram de ser escravas da sua emoção. O DCD também tem sido usado por pacientes como complemento do tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico que realizo. Duvidar de tudo que nos aprisiona, criticar cada pensamento que nos fere e determinar estratégias aonde queremos chegar em nossa qualidade de vida e em nossas relações sociais são tarefas fundamentais do eu. Lembre-se de que duvidar e criticar vem antes de determinar. Caso contrário, o DCD se tornará uma técnica de autoajuda sem sustentabilidade e não uma técnica científica e efetiva. Capítulo 15. Como gerenciar a síndrome do pensamento acelerado, parte 2. 5. Reciclar as falsas crenças. As falsas crenças são mais poderosas que eventuais pensamentos e emoções angustiantes. Esses últimos podem ser construídos a partir de pequenas plataformas de janelas tensionais. Enquanto as falsas crenças são núcleos killer de habitação do eu e, portanto, geram verdadeiras masmorras, exemplos de falsas crenças: sentimento de incapacidade, complexo de inferioridade, timidez, conformismo, necessidade neurótica de ser perfeito, autocobrança, pensamento convicto de que está programado para ser deprimido, ter fobia social, dependência, ansiedade. Há pessoas complacentes com os outros, mas implacáveis consigo mesmas. Vivem se punindo, pois têm a necessidade ansiosa de ser o melhor profissional, o melhor amigo, o melhor pai ou a melhor mãe. Há outras que acreditam que serão tímidas a vida toda, que terão dificuldade de falar em público e debater ideias. Há as que pensam que estão condenadas a ser depressivas ou conviver com sua claustrofobia para sempre. Não poucas dessas pessoas são seres humanos maravilhosos, inteligentes, generosos, mas não para si. Vivem em calabouços que muitas vezes foram criados por elas mesmas. O pensamento, como estudamos por ser vital, faz da verdade um fim inatingível. Porém, as falsas crenças têm o poder de transformar a irrealidade em verdade absoluta, criando prisões psíquicas para o eu, que podem perdurar por toda a existência. Por produzirem cárceres psíquicos, tais crenças irrigam a SPA. O eu autossabotador dessas pessoas está sempre construindo armadilhas para que elas vivam como miseráveis, ainda que sejam admiradas socialmente. Aplicar a técnica do DCD diariamente sobre as falsas crenças é vital para reeditar os núcleos doentios da habitação do eu. Outra técnica poderosa é a mesa redonda do eu. Nessa técnica, o eu reúne-se todo dia, no silêncio de nossa mente, com nossas falsas crenças. E nessa reunião, estabelece um autodiálogo contundente, ou melhor, uma conversa franca, sincera, honesta, um debate com as mentiras, conceitos distorcidos e paradigmas infundados das falsas crenças. A técnica do DCD é feita nos focos de tensão, quando as emoções e os pensamentos perturbadores produzidos pelas falsas crenças estão em cena. Já a técnica da mesa redonda do eu é realizada fora do foco de tensão, quando o monstro está hibernando, ou seja, quando o núcleo killer não está aberto. A técnica do DCD reedita janelas killer e a técnica da mesa redonda do eu constrói janelas light paralelas ao redor do núcleo traumático. Essas duas técnicas são poderosas para quem quer sair da plateia, entrar no palco da própria mente e exercer os papéis solenes de gerenciar pensamentos, proteger a emoção e filtrar estímulos estressantes. 6.
não ser uma máquina de trabalhar, o mais eficiente no leito de um hospital. A sexta ferramenta para aliviar a síndrome do pensamento acelerado vai ao encontro das pessoas mais realizadas profissionalmente. Como comentei, os melhores profissionais não param nunca. São viciados em trabalhar, em realizar atividades, em construir, em inventar. Ser empreendedor é vital para ser um construtor de projetos, mas ser empreendedor em excesso é a melhor forma de destruir a própria saúde emocional. Parece que esses profissionais desejam, embora não conscientemente, ser os mais ricos do cemitério. Sabem claramente que são mortais, mas vivem como se fossem eternos, como se fossem viver milhares de anos. Não há dúvida de que em alguns momentos de nossa história profissional temos que nos sacrificar, aproveitar as oportunidades, trabalhar muito, inclusive em feriados e finais de semana. No entanto, esse sacrifício tem de ser temporário e durar meses, ou no máximo alguns anos. Ninguém é inatingível. Alguns trabalham excessivamente durante décadas, mas não para ter lucro, e sim para suprir as necessidades dos outros e enriquecer seu sentido existencial. Há religiosos e filantropos que se doam muito para os desvalios, o que é nobre. Mas, ainda que sejam felizes em ajudar os outros, o preço é alto. O altruísmo não administrado é desgastante. Não é possível doar-se excessivamente e ter um cérebro intacto. Mesmo uma mente brilhante como a do mestre dos mestres sofreu há 2 milênios um desgaste emocional sem precedentes na sua última noite. Uma análise psicológica e não teológica dos seus comportamentos demonstra que ele antecipou o drama que teria no dia seguinte. Preparou-se para suportar o insuportável. E, por fim, hiperacelerou seus pensamentos e teve hematidrose, suor sanguinolento, um sintoma raro produzido por um estresse violentíssimo. Quase infartou antes de morrer sobre o madeiro, ante a sentença romana. Mas não se curvou à ansiedade. Protegeu sua emoção, gerenciou seus pensamentos e fez poesia no caos. Centenas de milhões de pessoas que o valorizam nas mais diversas religiões muito provavelmente não estudaram os mecanismos mentais que ele utilizou nos focos de tensão. Não poucas vivem na lama da ansiedade. A utilização desses mecanismos explica sua fenomenal capacidade de lucidez para resgatar seu aluno mais culto no exato momento em que este o traía. Ele teve a coragem de chamar Judas de amigo e fazer-lhe uma pergunta, o que, como vimos, é o princípio da sabedoria na filosofia. Amigo, para que vieste? Isso indica que ele tinha medo não de ser traído, mas de perder um amigo. Que mestre era esse que investia tudo o que tinha em quem o decepcionava? Infelizmente, Judas entrou numa janela killer duplo P, que lhe gerou intensa culpa, fechou-lhe o circuito da memória e sequestrou seu eu num único lugar em que jamais deveria vender sua liberdade. Judas tinha vocação social, queria ajudar os outros, mas quando precisou se proteger, falhou. Foi um carrasco de si mesmo. Muitos cientistas passam a vida pesquisando, dia e noite, para produzir conhecimentos, incluindo vacinas e aliviar o sofrimento dos outros. Possui uma motivação incontrolável para contribuir com a humanidade. No entanto, não gerenciam seu estresse nem se protegem. Fecham-se em seu mundo e não poucos adoecem. Com muita humildade para produzir o Freemind, um programa mundial gratuito lançado nos Estados Unidos para mestrandos, doutorandos e líderes de mais de 30 países e que contém 12 ferramentas para contribuir para o desenvolvimento de uma mente livre
e de uma emoção saudável. Tive que trabalhar em muitos finais de semana e abrir mão de horas de descanso, inclusive durante as festas de final de ano. Mas estava consciente de que era algo temporário e por uma boa causa. Há muitas classes fundamentais de profissionais voltados para a sustentabilidade do funcionamento da sociedade, que têm uma sobrecarga de trabalho inumana. Entre elas, gostaria de ressaltar duas: a dos juízes magistrados e a dos promotores de justiça. É surpreendente que os governos federal e estaduais do país não atentem para a qualidade de vida desses diletos profissionais. Os juízes parecem enxugar gelo sob o sol do meio-dia, numa sociedade conflituosa que, vitimizada pela SPA e pelas armadilhas da mente, tem pouca habilidade para proteger sua emoção e resolver conflitos pacificamente, optando por instrumentos jurídicos processuais. São mais de 100 milhões de processos no Brasil para um número inexpressivo de menos de 20 mil juízes. Incontáveis magistrados, justamente por serem altruístas, destroem sua saúde física e emocional trabalhando à noite, sacrificando suas famílias, seus finais de semana e até seus feriados. Muitos deles, além disso, sofrem com ameaças externas. Mas o primeiro e o pior inimigo é mesmo o que vem de dentro, decorrente do esmagamento da qualidade de vida pela sobrecarga do trabalho e intelecto exercido. A síndrome do pensamento acelerado os leva a ter fadiga ao acordar, cefaleia, dores musculares, ansiedade, sofrimento por antecipação, transtorno do sono, déficit de memória. Como teremos uma sociedade justa e fraterna se somos injustos exatamente com aqueles que se encarregam de fazer justiça? É necessário dar atenção a todos os profissionais do sistema judiciário. Preocupar-se com o bem-estar dos outros é uma boa forma de minimizar os fantasmas que criamos. É um privilégio e uma obrigação nos doar socialmente, já que o essencial para a sobrevivência é gratuito. O ar, o pulsar do coração, o ciclo da glicose de mais de 3 trilhões de células que constituem o corpo. Todavia, quem se preocupa com a dor dos outros tem de gerenciar seus pensamentos com maior eficiência, pois o altruísmo, como disse, sempre cobrará um preço psicossomático alto. E um dos mecanismos que podem aliviar a SPA e nos proteger é a diminuição ao máximo da expectativa do retorno. Ninguém pode nos frustrar mais do que as pessoas a quem nos doamos. Sob o ângulo estritamente profissional, o problema é que pessoas muito eficientes e responsáveis são irresponsáveis com sua saúde emocional. Não desligam nunca. Não se deleitam com seu êxito. Quanto maior for o êxito financeiro, mais elas querem trabalhar. Quando alcançam o pódio, sua alegria dura pouco, pois logo mergulham em outra jornada. Se as colocarmos numa varanda para contemplar o belo por 1 ou 2 horas, sentem tédio. Não conseguem desacelerar. Escreva as últimas palavras deste livro na República Tcheca, país em que sou publicado. Em Praga, a riqueza cultural e arquitetônica é impressionante. Mas reparo que japoneses, chineses, alemães, americanos com perfil de executivos estão tensos, têm um andar apressado, não se acalmam, querem visitar o máximo de lugares, tirar rápidas fotografias, mas não param para observar atenta e demoradamente a história, as lágrimas, os pesadelos e os sonhos por detrás dos monumentos. Muitos parecem não estar de férias, mas consumindo produtos turísticos. Terminam-na mais cansados do que quando as iniciaram. Férias, para serem férias para valer, devem limpar a mente, tranquilizar a emoção, ter doses elevadas de prazer, sono, reposição de energia e descanso. 7.
não ser uma máquina de informações. Na atualidade, qualquer computador, por mais lento que seja, tem capacidade de armazenar e resgatar mais informações que os cérebros mais geniais. Mas não é a quantidade de dados que dá a relevância da criatividade e da eficiência intelectual. Minha teoria não contempla apenas a formação do eu, mas também o processo de formação de mentes brilhantes. Estou convicto de que a ousadia, a autocrítica, a resiliência, a autoconfiança, a autoestima, a imaginação, o raciocínio multifocal, o raciocínio esquemático e a capacidade de abrir o máximo de janelas nos focos de tensão são mais importantes para a produção de novas soluções, de inovação, de respostas brilhantes do que uma supermemória saturada de dados. Computadores se formam com um excelente programa e um super banco de dados. Pensadores se formam com um bom banco de dados e com doses elevadas das funções mais complexas da inteligência. Quem não seleciona livros, textos, técnicas, cursos, artigos tem duas grandes possibilidades: expandir a síndrome do pensamento acelerado e bloquear sua criatividade. Lembre-se de que Einstein, Freud e tantos outros produtores de conhecimento tinham menos dados em sua memória do que a maioria de seus discípulos das gerações seguintes. Então, como foram tão longe? Eles reciclaram suas falsas crenças e seu sentimento de incapacidade. Fizeram a técnica do DCD intuitivamente. Eram perguntadores, críticos, determinados. E, além disso, foram destemidos, intuitivos, imaginativos, mentalmente livres. Claro que falharam muito. Tiveram noites de insônia, foram zombados, excluídos, desacreditados. Mas quem vence sem crises e acidentes, vence sem glória. 8. Não ser um traidor da qualidade de vida. A oitava e última técnica para aliviar a SPA está ligada a um erro dramático. Antes de discorrer sobre ele, permita-me perguntar: você já foi traído de alguma forma? Não poucos de nós já fomos traídos. Só os amigos nos traem. Os inimigos nos decepcionam. Só as pessoas a quem nos doamos muito podem nos ferir tanto. E você, já traiu? Talvez fiquem inibidos em responder, mas, sinceramente, todos nós já traímos. E o que é pior, traímos aquilo que é mais relevante para ter uma mente livre e uma emoção saudável. Traímos nosso sono, nossos finais de semana, nossas férias, nosso relaxamento. Traímos o tempo precioso que poderíamos gastar conosco, fazendo uma higiene mental, reciclando nossas falsas verdades, nutrindo-nos com prazer de viver. Somos todos traidores. E nossa traição não para por aí. Traímos o diálogo com pessoas que nos são mais caras. Traímos o tempo com nossos filhos, amigos, cônjuge ou parceiro. O diálogo entre duas pessoas é a melhor forma de transferir o mais notável legado, as nossas experiências. E a transferência desse legado é fundamental não apenas para aliviar a SPA, mas também para alicerçar as relações e dar sabor à existência. Apesar de ter tratado muitos pacientes e conhecer muita gente, não perdi o prazer de dialogar. Cada ser humano, independentemente de seu status social e cultura, do quão fragmentado seja emocionalmente, é um mundo a ser descoberto, um universo a ser explorado. Acho estranho as pessoas quando estão no elevador. Não olham para a face uma das outras e sim para os números dos andares. Todos temos necessidade de dialogar, porém nos escondemos com facilidade. Porque sou crítico ao culto à celebridade, raramente dou entrevistas no Brasil, embora o faça em outros países. Tenho milhões de leitores, mas as pessoas dificilmente conhecem meu semblante. Certa vez aconteceu algo inusitado. Sempre que estou no avião, procuro conhecer quem está ao meu lado.
É uma oportunidade de dialogar, de conhecer mais um incrível ser humano. Sentei-me ao lado de um homem de uns 35 anos. Ele estava impaciente, tenso, movimentava as mãos e os dedos sobre a perna. Provavelmente queria que o avião voasse na velocidade da luz. Logo indaguei: Tudo bem? Ele não queria conversa. Impostou a voz e falou secamente: Tudo. Perguntei então: O que você faz? Ele usou um tom mais seco e curto ainda: Executivo. Executivo do quê? Pensei eu. Do tráfico de drogas, do setor de alimentos, de roupas, mas o sujeito não queria, em hipótese alguma, ser importunado por um estranho. E para me silenciar, sacou um livro da mala. O título: O Vendedor de Sonhos. Olhei para sua face e lhe disse: Eu conheço o autor desse livro, e em breve ele será vertido para o cinema. O homem achou que eu estava zombando dele. Duvidando de minhas palavras, afirmou laconicamente: Ele mora no exterior. Em seguida, pedi que abrisse na página tal e disse que estava escrito isso e aquilo. Desconfiado, ele foi verificar e ficou impressionado com o fato de eu conhecer o texto. Franziu a testa e, com a voz autoritária, questionou-me: Como você sabe disso? Então me apresentei como autor do livro. O sujeito continuou achando que eu estava debochando dele. Levantou mais a voz e me inquiriu: Mostre seu passaporte. Estávamos fazendo uma viagem doméstica e eu não carregava meu passaporte nem estava disposto a lhe provar nada. Afirmei: Desculpe a brincadeira, não sou o autor. Eis que nesse momento apareceu a comissária de bordo, que me conhecia e disse: Doutor Cury, estou lendo um dos seus livros. Quando o executivo se convenceu de que eu era o autor, subitamente me deu um abraço, sacou seu celular e disse: Vamos para o Facebook. Precisava de tudo isso? Eu só queria dialogar de ser humano para ser humano. Mas, infelizmente, como disse, nós estamos morrendo mais cedo emocionalmente, embora vivamos mais tempo biologicamente. Não sabemos ser gestores de nossa emoção, dilatar o tempo, dialogar, falar de nós mesmos, gastar tempo com aquilo que o dinheiro não pode comprar. Espero que você tenha sucesso nessa fascinante jornada. Saldar nossas dívidas e corrigir rotas. Devemos nos lembrar de que uma das mais graves consequências da SPA é a morte precoce do tempo emocional. Vivemos tão angustiados e atarefados ao longo da jornada existencial que, quando paramos para pensar sobre a vida, levamos um susto. Parece que, como afirmei, dormimos e não vimos o tempo passar. Perdemos o melhor de nós, de nossos filhos, amigos, cônjuge, chafurdando na lama das preocupações, entrincheirados em nossas batalhas mentais. A consequência é que não poucos seres humanos notáveis estão à beira da falência física e emocional. Quem não é fiel à sua qualidade de vida tem uma dívida impagável consigo mesmo. Qual é o tamanho da sua dívida com sua qualidade de vida? Só ao mapear sua mente de maneira transparente e honesta você saberá. Para gerenciar a ansiedade produzida pelo mal do século, a SPA, e saldar nossas dívidas, devemos usar essas técnicas diariamente. Ter coragem para velejar para dentro de nós mesmos. Reconhecer nossas fragilidades. Admitir nossas loucuras, corrigir rotas e nos educar para sermos autores da nossa própria história. É, acima de tudo, ter um caso de amor com a vida. E ninguém pode fazer essa tarefa por você, nem filhos, parceiros, amigos, neurologista, psiquiatra, psicólogo ou livros. Só você mesmo. Não traia o que você tem de melhor. Fim ou começo?